Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula da professora Fernanda Sena. Hoje nós vamos falar de função do primeiro grau. Essa será a nossa primeira aula que nós vamos dar as coordenadas iniciais. Tudo bem? Vamos lá? O que é uma função do primeiro grau? Ela é também conhecida como uma função afim e ela tem uma lei de formação. Olha aí. A lei de formação geral, a forma geral da função do primeiro grau, ela é representada por um f de x igual a x mais b. Ou também ela pode ser escrita y igual a x mais b. Lembrando que esse f de x aqui é a mesma coisa que y. Tudo bem? Quem são os termos da minha função? Tá? O A é a taxa de variação de y em função de x. Ele é chamado de coeficiente angular, tá? Também chamado de coeficiente, é um ezinho aqui, tá? Angular. Coeficiente angular. E B é o termo independente, também conhecido como coeficiente linear. Dentro do conceito de função, o x ele está no meu gráfico cartesiano, ele é a abscissa, e o meu y é a minha ordenada, que é a mesma coisa que f de x. Tá? Tudo bem? Bora ver um exemplo? Vamos ver um exemplo de função do primeiro grau. Se eu tiver aqui f de x igual a 2x mais 1. E eu quero identificar aqui o valor de A e o valor de B, ou seja, o coeficiente angular e o coeficiente linear. O valor de A é aquele que está antes do x. Então, aqui no caso é o número 2. E o valor de B é o que está independente, também conhecido como coeficiente linear, é o 1. Então, eu tenho uma função do primeiro grau. Tudo bem? Vamos avançar. Como é que eu vou trabalhar, professora, a função do primeiro grau? Vamos partir para os seguintes exemplos de forma contextualizada. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada. E ele ainda coloca aqui, é um valor fixo. Mas esse mais aqui está dando a tonalidade de aumento, tá? De acrescimento. Então, mais 70 centavos por. Na matemática, o por tem a função de multiplicação. Por quilômetros rodados. Ó, valor variável, ainda coloca na questão. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Ele quer saber quanto ele vai pagar por andar 18 quilômetros. O valor a ser pago por uma corrida é igual a 18, né? E a gente sabe que o quilômetro rodado custa 70 centavos. Então, eu posso pegar bem aqui, eu sei que a minha função é a x mais b. Porque eu tenho um valor variável e um valor independente. Eu preciso saber quem são esses valores variáveis e quem é o independente. O variável é aquele que está próximo da palavra por, conectivo por. Então, por quilômetros rodados, ele já diz que é o valor variável. Então, o A é 0,0001.
70 centavos. E o valor independente é o valor fixo, que no caso aqui seria a bandeirada, R$ 3,50. Substitui na fórmula esses valores, aí nós vamos ter isso aqui, ó. F de x é igual a 0,70x mais 3,50. Essa aqui é a função que determina essa situação, problema. Ele quer saber quanto o cara vai pagar por 18 quilômetros. 18 quilômetros é o valor de x. E y, aqui, ó, é o valor pago, é o total. Total. Então, nós temos aqui, ó, vou pegar esses 18 e substituir no valor de x. 0,70 vezes 18 mais 3,50 vai ser 12,60 mais 3,50, que vai dar 16,10. Então, por 18 quilômetros rodados, ele vai pagar R$ 16,10. Ok? Deu para entender? Então, y vai ser o valor total e x vai ser o quilômetros rodados. Então, a função do primeiro grau, geralmente ela vai se desenrolar numa questão em que você vai ter um valor variável e um valor fixo. Vamos para a próxima para ver se compreendeu direitinho? Olha só. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa denominada, ó, parcela fixa, denominada bandeirada. E uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 3,44 e cada quilômetro rodado custa 0,86, bora lá, primeira questão. A lei de formação da situação, problema acima. Olha para cá, bebê. Letra A. Ele quer a lei de formação. Você sabe que a função do primeiro grau, ela tem um valor variável mais um valor fixo, independente. Ela tem isso aqui. Eu preciso determinar dentro desse universo quem é o valor de A e quem é o valor de B. E a questão já me diz isso, que existe uma parcela fixa chamada de bandeirada. E quanto ele cobra por bandeirada? A bandeirada, R$ 3,44. E quanto é os quilômetros rodados? 0,86, porque é o valor variável. Então, de posse desses valores, eu tenho que a minha função, ou a minha lei de formação, nada mais é do que 0,86x, mais, porque ele fala na questão, 3,44. Então, essa aqui é a minha lei de formação, tá? O preço a ser pago em função dos quilômetros rodados. A letra B, ele quer saber o preço, ó, igual na questão anterior, o valor pago por 11 quilômetros. 11 quilômetros é o valor de x e o valor pago é o valor de y. Então, vou pegar a minha função aqui, que deu 0,86. E no lugar do x, eu vou substituir o valor de 11, que é 11 quilômetros, mais 3,44. Então, y vai ser. Bora lá, galera. Pensando na possibilidade da multiplicação, né? Quanto é que dá esse valor aí em 0,86 vezes 11, hein? Vai dar 9,46, não é isso? 9,46 mais 3,44. Então, meu y vai ser quanto, bebê?
9,46 mais 3,49, 12,90. Ou seja, ele irá pagar... Poxa, deixa eu endireitar aqui. Consertar aqui esse meu 9. Ele vai pagar 12,90 por 11 quilômetros rodados. Tudo bem? E na letra C? Na letra C, ele quer saber a distância. Se ele pagou 21,50 pela corrida. Ou seja, agora ele quer o inverso. Ele quer o valor de x e ele te dá o valor de y. Então, pega a tua função, ó, 0,86 vezes x mais 3,44. No lugar do y, eu vou substituir por 21,50, né? Esse 3 que está positivo passa para o outro lado negativo. Iguala a 0,86 x. Tudo bem? Então, 21,50 menos 3,44 é a mesma coisa que 18,06. Então, eu vou ter 0,86x igual a 18,06. Bom, eu quero o valor de x, eu quero saber quantos quilômetros rodados eu paguei por 21,50. Então, eu vou pegar esse 18,6 e dividir por 0,86. E eu vou ter quanto? Quando eu pegar o 18,06 e dividir por 0,86, eu vou ter um resultado igual a 21 quilômetros. Tudo bem? Deu para entender? Isso aqui resume a nossa função do primeiro grau. Geralmente, as questões relacionadas à função do primeiro grau vêm baseadas na construção da questão, na construção da função, na lei de formação. E o que se pede mais em provas de Enem, que cai muito? Gráficos, que é o nosso próximo assunto. Então, fica ligado que nós iremos continuar esse assunto.